totalmente atípico e esse próprio momento acaba nos gerando um processo de ansiedade, possivelmente alguma complicação na qualidade do nosso sono, tá? E aí, justamente por muito do foco do meu estudo ser a saúde cerebral, a gente tem que pensar de que forma a gente pode promover a saúde cerebral. Sinaliza todos os comandos para os demais órgãos, para o restante do nosso organismo. Então, imagine a responsabilidade de conseguir manter a saúde cerebral, né, e conseguir principalmente prevenir as doenças nesse âmbito. Quais os fatores, então, que prejudicam, né, podem prejudicar a nossa, ou comprometer a nossa saúde cerebral? A gente tem aí no topo da lista justamente a falta de sono, né, que é o que a gente vai conversar, o nosso perfil de alimentação, então o consumo de gorduras ruins, o consumo alto de açúcares, os aditivos químicos, os agrotóxicos, a deficiência de vitaminas e minerais, então que está totalmente associada com o nosso consumo alimentar, né? Então tudo isso vai acabar prejudicando a nossa saúde. E o que o prejuízo da saúde cerebral pode acarretar, né? A gente tem que pensar em alterações de humor, transtornos bipolares, depressão, estresse, doenças como Alzheimer, Parkinson, déficit de atenção, hiperatividade, que é muito observado nos dias atuais, prejuízos cognitivos ou na memória, a própria compulsão alimentar. E por último, e não menos importante, que eu deixei, que é o que a gente vai conversar um pouco mais aprofundado hoje, estão a ansiedade e a insônia, né, os distúrbios do sono. Quais os fatores, então, falei para vocês, os fatores que vão prejudicar a nossa saúde cerebral? Quais os fatores que vão auxiliar na manutenção dessa saúde cerebral? A própria manutenção desse ciclo do sono adequado, a ingestão adequada dos nossos nutrientes, né? Pensando em saúde cerebral, a gente tem aí principalmente as vitaminas do complexo B, B3, B6, B9, B12, alguns minerais, selênio, magnésio, manganês, zinco, a própria atividade física, as ervas e especiarias e os fitoquímicos, né? Que a gente vai conversar um pouquinho. Se a gente conseguir manter uma saúde cerebral adequada, quais as funções, né, que a gente vai conseguir manter de forma adequada também? A memória e a concentração, o nosso nível de aprendizagem e de raciocínio, o nosso controle sobre a ingestão alimentar, sobre o nosso metabolismo, o controle das nossas emoções e algumas funções, então, como fala, audição, visão, olfato e claro que aqui o nosso foco hoje é a ansiedade típica, né, clínica, não os critérios mais patológicos mesmo, e isso é caracterizado na grande maior parte das vezes por evitar situações de perigo, né? Já na ansiedade patológica, que a gente chama, a gente tem casos mais exacerbados dessa ansiedade, que não é o foco da fitoterapia em si, são outros critérios que a gente precisa avaliar também. Então, a classificação da ansiedade como patológica ou não
ela vai ser feita de acordo com os sintomas, com a característica do comportamento e com a gravidade desses sintomas, principalmente, né? E aí, quais vão ser os principais gatilhos para nossa ansiedade, né? Pensando nas situações do nosso dia a dia. A gente tem que pensar em memórias que a gente pode associar. Então, eu vivenciei um determinado momento e agora eu estou vivendo uma situação parecida e aquilo acaba sendo um gatilho para uma crise de ansiedade. Alguma resposta excessiva a algum tipo de estímulo. Então, se uma pessoa que não tenha a ansiedade, ela vai responder diferente, né? A pessoa que tem a ansiedade vai responder de uma forma excessiva. E a sensibilização em si, que é quando a gente tem algum estímulo, né? Frente a algum estímulo específico, a gente fica mais sensibilizado e acaba sofrendo um pouquinho mais com isso de uma forma antecipada. E os distúrbios do sono, falando um pouquinho sobre eles, também tem uma prevalência alta na população. A gente vai ficar aí de 30% a 50% da população sofre com algum distúrbio do sono, tá? Então, se a gente for pensar, 50% da população é muita gente. E como é que ele vai ser... qual vai ser o critério para identificar, né, qual é esse distúrbio do sono? Ou vai ser pela dificuldade no início do sono, né, como a gente diz, de pegar no sono, de uma linguagem mais simples para a gente entender, ou manter esse sono durante a noite toda, ou até mesmo acordar com o sentimento de que esse sono não foi reparador, de que não descansou o suficiente. E aí, na prática, o que a gente vê? Muitas vezes a gente pergunta para o paciente, né? Como é que está seu sono? Está bem, normal. Você dorme bem? Durmo bem. E aí, quando a gente vai para a pergunta de quantas horas por dia esse paciente dorme, se ele acorda durante a noite, como é que esse paciente acorda, se ele acorda bem, descansado, ou se acorda muito cansado, com dificuldade para acordar, tudo isso vai determinar. Por quê? Às vezes no nosso dia a dia a gente acaba interpretando como aquele sintoma que já é crônico, nos acompanha há tanto tempo, como normal, quando na verdade não é, né? Ele acaba sendo prejudicial para a nossa saúde. Então, por isso que é importante a gente saber identificar esses sintomas e conseguir observar que ele não é um sintoma normal. Então, a insônia, ela ainda é o distúrbio, dentre os outros distúrbios do sono que existem, né? Ela ainda é o mais prevalente. A gente tem aí em torno de 60% da população que sofre de insônia, variando aí desde sintomas leves até sintomas graves, tá? Quais os fatores que vão predispor à insônia? A gente tem aí, claro, desde critérios hormonais, né? Questões cognitivas, que estão muito relacionadas ao pensamento, ou seja, quando a gente tem uma preocupação excessiva com alguma coisa que venha a acontecer, né? Preocupações com compromissos, tarefas, demandas que a gente tem que entregar no dia seguinte, tudo isso pode interferir na qualidade do nosso sono no dia anterior. E comportamentais, e aí o nosso foco, né, no comportamental principalmente, porque o nosso comportamento está associado ao nosso estilo de vida. O que a gente bebe, o que a gente come, se a gente pratica atividade física ou não, as bebidas, os alimentos que contêm cafeína, qual é a quantidade que a gente consome, até que horário a gente consome, que isso é super importante também, né? Se eu continuar ingerindo alimentos, bebidas com teor de cafeína à noite, com certeza vai prejudicar a qualidade do meu sono. E aí, quais vão ser as consequências dessa insônia, né? A gente vai ter aí, primeiramente, uma disfunção imunológica, ou seja, a gente vai ter um prejuízo na nossa imunidade. Outros prejuízos que podem ser observados são a perda de memória, e aí a gente vai observar tanto agudamente, ou seja, a curto prazo, quanto cronicamente, isso é observado a longo prazo, né? Imagino que tem pessoas que sofrem de insônia há muitos anos. Obesidade, diabetes e doenças cardiovasculares, porque a privação de sono ela está associada também
a um aumento na ingestão alimentar. Então, vários estudos têm mostrado que as pessoas que sofrem de privação do sono, de insônia, acabam tendo uma ingestão alimentar aumentada para compensar, então, essa energia, né, que não é reposta através do sono. O cansaço e sonolência, né, durante o dia, distúrbios de humor, comprometimento de concentração, de criatividade, e a gente chama atenção para a questão dos riscos, né? Porque dependendo da tarefa que a gente tem e do risco que essa tarefa tem, como dirigir, operar alguma máquina, alguma coisa do gênero, a gente pode vir a se machucar por essa privação do sono. Então, são áreas super importantes que vêm a contribuir muito para a gente prestar mais atenção. E aí, qual é a quantidade ideal de sono, né? Quantas horas de sono a gente precisa no nosso dia a dia? A nossa média aí varia em torno de 7 a 8 horas de sono por dia, né? E se a gente for pensar e verificar o quanto que as pessoas dormem, a gente tem aí que em torno de 44% das pessoas acabam dormindo de forma inadequada, e essa porcentagem, essa prevalência, ela é vista que, bom, se eu durmo apenas 44% do que eu preciso, é uma quantidade bem baixa de horas de sono, certo? Então, a grande maioria da população tem dormido muito menos do que seria necessário para manter uma boa saúde. Então, a gente entra para a parte da fitoterapia. De que forma a fitoterapia vai poder me auxiliar nesses sintomas de ansiedade e de insônia também, tá? Primeiro, a gente precisa saber o que é a fitoterapia, né? A fitoterapia, então, ela vem de fito, que se deriva a planta, né? Ela se associa com planta, e a terapia, que está associada ao tratamento, à terapêutica em si, né? Então, a fitoterapia, ela é uma terapêutica através das plantas medicinais e das suas composições, tá? A gente tem que pensar que a fitoterapia, ela não é uma ciência nova, né? Ela já é utilizada há muitos anos na medicina chinesa, ayurvédica, então ela já é tradicionalmente utilizada há muito tempo, né? E aí, que forma de fitoterapia, né, a gente consegue observar que é mais utilizada. A gente tem aí em forma de chá, né, a nossa bebida mais consumida no mundo, está ligado tanto a questões culturais quanto a hábitos, né, e questões sociais também. E bem, se o chá é a bebida mais consumida, ela vai ser preparada a partir de que substâncias? A gente pode utilizar tanto flores, né, quanto folhas, cascas ou raízes para a manipulação, então a produção desses chás. Qual é o interesse, né? Por que eu vou ingerir um fitoterápico ao invés de um medicamento, por exemplo? Se tem buscado mais por essas alternativas, né, mais naturais, por vários motivos, por a gente ter mais estudos comprovando os benefícios, pelas melhoras que os pacientes apresentam ao realizarem o uso, legislações que vêm saindo, né, demonstrando e comprovando a segurança no uso dos fitoterápicos, os próprios custos altos com as medicações e principalmente os efeitos adversos que os medicamentos têm. E eu reforço aqui, como eu estava dizendo, os critérios, né, para quando os quadros são patológicos ou casos mais graves, são outras demandas, né? Isso são para situações mais leves. Mas, se é possível auxiliar esse tratamento, por que não, né? No Brasil, a gente tem aí em torno de 55 mil espécies de plantas, de espécies vegetais catalogadas, e no mundo, a gente tem em torno aí de 400 mil espécies. Então, Milena, a gente vai ver todas as espécies de chá, a gente vai ver algumas, obviamente, mas a gente tem aí uma infinidade de plantas que podem ser trabalhadas para diferentes objetivos, tá? Então, a gente tem plantinhas aí para trabalhar para todos os sintomas.
Bem, eu sou nutricionista ou eu sou estudante de nutrição e eu quero trabalhar com os fitoterápicos, o que que eu preciso fazer, né? Quais são os critérios para poder prescrever um fitoterápico? Primeiro que a gente precisa ter o conhecimento técnico, né? Que parte da planta a gente vai utilizar, como é que essa planta deve ser utilizada, conhecer o controle de qualidade, avaliar quais são as interações com os medicamentos que a gente utiliza, qual é a toxicidade dessa planta, qual dosagem que eu devo utilizar, como é que eu devo utilizar, tá? E aí nós, nutricionistas que venhamos a fazer a especialização, a pós-graduação em fitoterapia para poder trabalhar com essa especialidade, é necessário também prestar uma prova, né? Associação Brasileira de Nutrição, para obter o título de especialista em fitoterapia. Então, tem que ter muito cuidado, né? Porque a gente sabe que a partir do momento que a gente está ingerindo também os fitoterápicos, a gente vai ter interação com o nosso organismo, a gente vai ter interação com os medicamentos que a gente utiliza, e para isso precisa de um conhecimento e de todo um cuidado acerca disso, tá bem? Bem, o que que o fitoterápico, né, do que ele deriva, de onde ele pode vir? A gente pode ter ele na forma de planta fresca, então quando a planta tá verdinha ainda, né, que a gente chama. Na forma de planta seca, quando a gente seca as folhinhas, as flores. Na forma de tintura e na forma de extrato seco. Então, quando eu falo em tintura, eu vou mostrar aqui para vocês. Ele normalmente vai vir em uma formulação semelhante a essa, que vai ser uma solução aquosa ou oleosa, e aí a gente vai fazer a dosagem, né? Vai ter, claro, calculada a dosagem específica para cada paciente e vai fazer o uso da nossa dosagem diária. Os extratos secos, eles são manipulados, então eles vão ser manipulados em formas de cápsulas, né, em formas de comprimidos, dependendo aí da necessidade do paciente, tá bem? Só para vocês conhecerem um pouquinho as diferentes formas. A gente tem que pensar que essas diferentes formas, né, a gente vai ter as formas caseiras também, que são as que eu vou passar para vocês, e de que forma a gente vai preparar, né, nesse ambiente doméstico, a fitoterapia e poder utilizar no nosso dia a dia. Bem, como a gente vai preparar, então, na nossa casa, as plantinhas para, nas diferentes formas, poder fazer esse uso, né? Eu vou mostrar aqui para vocês. A gente pode preparar de várias formas, né? A gente vai fazer o chazinho, então, na forma de infusão, na forma de decocção ou na forma de maceração. Qual que é a diferença entre eles, tá? Na infusão, a gente vai ferver a água vai ficar em torno aí de 85 a 90 graus, e a gente vai colocar a planta na água e vai tampar esse recipiente para justamente a gente conseguir manter esses princípios ativos, tá? Então, eu vou colocar a água aqui na minha xícara, no recipiente que eu tiver. São várias as formas que a gente tem alguns metálicos, a gente tem alguns infusores de silicone hoje em dia, né? Ou mesmo os saquinhos, aqueles coadores de café também a gente pode utilizar. A gente vai colocar a planta, então, e colocar água fervente sobre ela e a gente vai tampar e deixar aí em torno de 10 a 15 minutinhos. Essa é a infusão, tá? Além da infusão, a gente tem a decocção. A decocção, ela é feita fervendo essa planta, essa parte da planta, tá? Então, a gente vai deixar aí fervendo essa parte da planta em torno de 15 minutos para conseguir extrair o princípio ativo. Quando é que a gente vai utilizar a infusão e quando é que a gente vai utilizar a decocção? A gente vai utilizar a infusão quando forem flores ou folhas, tá? Alguns frutos secos também. Quando a gente tiver alguns componentes mais firmes, mais rígidos, a gente precisa fazer a fervura, que é a decocção que eu expliquei para vocês. Então, um exemplo, gengibre,
caules, cascas, esse tipo de planta, canela, por exemplo, a gente vai fazer a fervura durante 15 minutos, tá? Para conseguir extrair. Ou a maceração, que é quando a gente esmaga a plantinha no recipiente e coloca água fria sobre ela e vai deixar aí para flores e folhas em torno aí de 8 a 12 horas. E para cascas, para essas substâncias mais rígidas, a gente vai deixar de 18 a 24 horas na água fria, tá? São diferentes formas de preparo. Milena, por que é importante eu saber a forma de preparo? Se eu preparar de qualquer forma, está tudo ok, vai dar na mesma? Não, na verdade, a forma com que a gente preparar, o preparo adequado determina, né, a extração desse princípio ativo, do que a gente quer dessa plantinha para a gente ingerir, tá? Então, é super importante o preparo adequado desse chá, dessa preparação fitoterápica, tá? Bem, a gente vai utilizar, no caso de utilizar esse chá frio mais para sintomas digestivos, né? Então, quando a gente faz a preparação de plantas mais amargas para sistema digestivo, a gente utiliza o chá frio. Nas demais variadas formas, a gente utiliza normalmente esses chazinhos de forma quente, tá? Não se recomenda adoçar os chás, tá? O ideal é que a gente consuma eles logo após o preparo para conseguir manter aí o máximo possível desses princípios ativos. O máximo que a gente vai utilizar para sistema respiratório vai ser a utilização do mel, por exemplo, para adoçar no caso de gripes, resfriados nesse sentido, tá bem? Algumas diferenças, tá? No caso da infusão, a gente não pode deixar um tempo inferior a 2 minutos aí essa planta na água quente tampadinha. Menos de 2 minutos a gente não consegue uma extração adequada, tá? Então, a gente vai deixar a média de 10 minutos, nem menos de 2 minutos, nem acima de 15 minutos, tá bem? No caso, né, da preparação, só para reforçar, daquelas substâncias mais rígidas que eu comentei, das cascas, dos caules, dos talos, raízes. Então, a gente vai deixar aí em torno de 15 minutinhos, até 20 minutinhos a gente pode deixar também, tá? E da maceração, reforçando, fazer coar, né, essa maceração aí antes de ingerir esse líquido frio. Bem, Milena, qual é a quantidade que eu devo utilizar de cada planta, tá? Vai variar também dependendo da plantinha, tá? Algumas espécies a gente pode utilizar um pouco mais, outras um pouco menos. As plantas verdes que eu comentei com vocês, quando ela ainda está verdinha, a gente vai colocar em torno de 1 colher de sopa para 1 xícara de água, em torno de 150 ml, que é mais ou menos o tamanho dessa xícara aqui que eu mostrei para vocês, tá bem? No caso dessa plantinha estar seca, a gente vai utilizar em torno de meia colher de sopa, tá? Outra coisa que é importante vocês anotarem, hoje eu vou passar só algumas plantas específicas para ansiedade e insônia, mas no caso de utilizar plantas amargas, que normalmente são utilizadas mais para sintomas digestivos, a gente utiliza uma quantidade menor, então a gente vai utilizar metade dessas quantidades que eu falei quando são plantas amargas, tá bem? Milena, quanto é que eu vou utilizar por dia, tá? A gente tem aí as dosagens em torno de 3 xícaras por dia para adultos, tá? Essa média de uso. Eu não costumo trabalhar com mais do que 3 xícaras por dia, por segurança também, porque às vezes, se a gente errar um pouquinho na dosagem, então eu tenho ali uma margem de segurança. Quanto tempo eu posso utilizar desse chá, né? Quanto tempo eu posso ficar fazendo uso? A gente pode utilizar esses chás durante até 20 dias contínuos, tá?
E depois disso é importante que a gente comece a intercalar outras plantas, justamente para não ter nenhuma questão de toxicidade. As plantas amargas a gente vai poder utilizar até 8 dias contínuos. Depois a gente faz uma pausa e aí pode voltar a utilizar, certo? Milena, eu vou misturar as plantas ou eu vou fazer os chás de forma isolada? Eu posso combinar as plantas. Até quantas plantas eu posso combinar? Até 3 plantas, tá? Então, se eu vou dar um exemplo para vocês de 3 plantas para insônia e para ansiedade, eu posso misturar as 3? Posso. Mas se eu fizer um uso contínuo, um uso diário das 3 plantas, eu vou ter que fazer uma pausa depois. Então, com algumas pessoas eu trabalho intercalando as plantas. Eu vou fazer um tipo durante 20 dias, a partir desses 20 dias eu vou trabalhar com uma planta diferente e assim eu vou intercalando as plantas para não ter nenhum risco de toxicidade, tá bem? Pessoal, qualquer dúvida que tiverem, enfim, qualquer sugestão, vão nos mandando também. E aí, que plantas eu vou poder utilizar, então, para o tratamento aí, para a redução dos sintomas, tanto para ansiedade quanto para insônia, tá? A gente tem aí a Passiflora incarnata, que é o nosso famoso maracujá, né? Que ele vai se beneficiar tanto para sintomas de ansiedade quanto para sintomas aí de insônia, tá? O que ele vai reduzir? Ele vai reduzir os sintomas de ansiedade e ele vai funcionar na forma de um sedativo leve, tá? Qual o cuidado que a gente tem que ter para todos eles, né? É que ele vai causar uma certa sonolência, principalmente se a gente exagerar na dose. O único cuidado maior aqui na Passiflora incarnata, que é o nosso maracujá, que a gente vai utilizar na Passiflora, isso é importante dizer, para fazer o chazinho, as folhinhas do maracujá, são as pessoas com hipotensão arterial, ou seja, as pessoas que têm pressão baixa, tá? Então tem que ter um certo cuidado aí com a Passiflora. Milena, eu tenho a minha plantinha em casa, eu posso fazer ela tanto verdinha, né, recém-colhida, como eu falei, quanto com ela seca, pensando que agora vem o frio e aí a gente precisa armazenar. Como é que a gente vai fazer para secar essa plantinha? A gente vai colocar 2 folhas de papel manteiga e coloca a plantinha entre elas e deixa no sol aí por 24 horas pelo menos, tá bem? Aí a gente garante aí a plantinha sequinha. Além do maracujá, a gente tem a camomila, matriarca camomila, né? O nome adequado. E a camomila é utilizada para muita coisa, inclusive para sintomas de gastrite, né? É uma planta maravilhosa. A gente vai utilizar ela também para os sintomas de ansiedade aí e de insônia. O que a gente precisa ter cuidado são os pacientes, porque ela tem alguma interação com anticoagulantes, antiplaquetários, e alguma interação com aspirina também, para os pacientes que fazem uso, tá? Então tem que ter esse cuidado nesses pacientes, em questão de dose principalmente. E outra questão que é importante na camomila é que alguns pacientes têm reação alérgica à florzinha da camomila mesmo. Então, normalmente a pessoa que tem, já sabe, né, que tem essa reação alérgica, já não faz o uso da camomila. Acredito que a grande maioria conheça, né, mas eu achei melhor mostrar para vocês a camomila. A do maracujá eu não tinha aqui. E outras plantas, como eu disse, a gente tem uma infinidade aí, mas a gente tem a erva cidreira, a Melissa officinalis. A Melissa a gente trabalha com um pouquinho menos, em torno de 1 colher de sobremesa. E a gente tem o mulungu, que é a Eritrina mulungu, na verdade, que ela é nativa aqui da região sul. Então, a gente vai ver em alguns formatos semelhantes a esse. Eu vou mostrar aqui para vocês, para quem não conhece. Ela é ótima também, ela tem sido muito estudado pelo efeito dela na insônia. Qual que é o cuidado que tem que ter? A camomila e o maracujá, eles têm efeitos
sedativos mais leves, tá? E o mulungu, ele tem um efeito sonolento um pouco maior. Então, oriento que o mulungu ele só seja utilizado à noite para não ter nenhum comprometimento, tá? Cuidando também sempre o efeito, porque dependendo dos pacientes que têm uma sensibilidade maior ou menor aí, vão conseguir né, um efeito maior, talvez com uma mesma dosagem. Então, cuidar ali com o mulungu, fazer esse chazinho em torno de 30 minutos a 1 hora ali antes de deitar, tá? Por segurança mesmo. A gente tem que pensar sempre que todas essas plantas têm efeito sedativo, né? São indutores do sono, então, como eu disse, cuidado com a dose. A gente sempre diz que a diferença entre o medicamento e o veneno é a dosagem, é exatamente isso. Então, os chás são bons, a gente vê muitos efeitos benéficos, mas a gente tem que cuidar com a dosagem para não exagerar. Aquela questão de que, quanto mais chá eu colocar, melhor, não. Lembra do que eu comentei da questão de toxicidade e também de talvez ter um efeito muito grande na questão da indução do sono e a pessoa aí ficar com uma sonolência muito grande, um comprometimento das atividades diárias. Uma pergunta da feira aqui: pode misturar os chás? Pode, tá? A gente pode trabalhar com até 3 plantinhas diferentes ao mesmo tempo, lembrando sempre que o uso contínuo é permitido até 20 dias, né? Não mais que isso. E aí, ou trabalhar com as plantas separadas e aí poder intercalando. Faz o uso da primeira planta, 20 dias, depois passa para a segunda, mais 20 dias, e assim vai intercalando elas. Só lembrando que as plantas amargas, que como eu disse, são mais associadas ao sistema daí digestivo, 8 dias contínuos no máximo, tá? E aí precisa fazer uma pausa para reintroduzir esses chás. Tudo bem, pessoal? Não sei se tem mais alguma dúvida. Eu queria agradecer muito pela atenção de vocês, tanto em nome da Unicenec Bento, quanto do curso de nutrição. Obrigada pela atenção, essa é a minha primeira live. A gente vai estar aí abrindo outros assuntos para a gente conversar um pouquinho. Eu espero que esses chás que eu tenho indicado para vocês possam auxiliar e aí melhorar esses sintomas em vocês, nos familiares, nos amigos, nos conhecidos. Eu quero lembrar que a gente vai deixar a live salva, tá? Então, a gente vai disponibilizar nos próximos dias essa live para que vocês fiquem com esse conteúdo, tá? E reforçando os que eu indiquei hoje são a Passiflora incarnata, que é o nosso vulgo maracujá, as folhinhas, a nossa bem conhecida camomila, e também eu deixei aí a melissa, o mulungu, né? Tendo um pouquinho mais de cuidado com o mulungu. Para as pessoas que têm um conhecimento maior em estudar a área da neurologia, que eu sou suspeita, né? Sou apaixonada, ou a fitoterapia, vou deixar a dica de 2 livros. Um é o Manual da Prescrição de Fitoterápicos pelo Nutricionista, e o outro livro que eu uso bastante é Nutrição Clínica Funcional, relacionada à neurologia também. Então, fica aí a dica desses 2 livros. E aí, quem puder acompanhar o nosso curso na página Nutri Unicenec B, a gente vai estar postando e compartilhando sempre com vocês aí receitas, as atividades que os nossos alunos estão fazendo, cursos e várias informações. Tá bem, pessoal? Muito obrigada mais uma vez pela atenção de vocês. É um privilégio tê-los conosco. Uma boa noite.